Terça-feira, 9 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é uma passagem de transição que introduz o discurso apostólico de Jesus, que começaremos amanhã. O texto contém duas partes distintas. Primeira, cura por Jesus de um endemoniado mudo, fato que provoca a admiração do povo simples e a crítica mal intencionada dos fariseus, fechados voluntariamente à evidência de Deus. Segunda, compaixão de Jesus pelas multidões. O evangelista faz um resumo da atividade apostólica de Cristo, que percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, anunciando o reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades. Isso deu-lhe ocasião de ver a situação em que se encontravam as multidões. Ao vê-las, compadecia-se delas, porque estavam cansadas e abandonadas, como ovelhas sem pastor. E a seguir, faz aos seus discípulos essa reflexão: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. As duas imagens que Jesus emprega, ovelhas e messe, são bíblicas e remontam ao Antigo Testamento. Ovelha sem pastor descreve a situação do povo israelita disperso, sem unidade e sem guias espirituais. O conceito veterotestamentário de pastor do povo era amplo e referia-se tanto a juízes e reis como a sacerdotes e profetas. Imagem familiar a uma cultura de povos nômades, cujos antepassados foram também pastores, como os patriarcas, Moisés e o rei Davi, por exemplo. Jeremias e Ezequiel profetizaram que, perante o abandono do povo, o Senhor mesmo se converteria em pastor do seu rebanho. Profecia que teve pleno cumprimento na pessoa de Jesus, o bom pastor que sente compaixão e ternura pelas suas ovelhas, até dar a vida por elas. Assim, a comunidade cristã pode caminhar confiante e sem angústia do encontro do Pai, porque sabe que Cristo é o seu pastor. Do mesmo modo, a imagem da colheita da messe foi utilizada pelos profetas para indicar o futuro reino messiânico, que seria também o último tempo, o da ceifa, isto é, o julgamento de Deus. O próprio Jesus utilizou a imagem na parábola do joio e do trigo. Pois bem, esse momento final já chegou. A etapa última da história já começou com a vinda do reino de Deus. Tudo está pronto para a colheita, veio dizer Jesus. Mas faltam ceifeiros suficientes. Diversos setores de evangelização definem as urgências apostólicas de hoje. A situação presente reclama um compromisso global de toda a comunidade cristã no empenho evangelizador, para passar de uma pastoral de conservação e cristandade a uma igreja em permanente estado de missão, a fim de que a força do Evangelho penetre e vivifique as novas formas culturais da nossa sociedade. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, por Jesus Cristo, Senhor nosso, que percorreu infatigável os duros caminhos da Palestina, anunciando o reino e curando todos os doentes, porque seu coração se compadecia das multidões
sem pastor. Jesus necessita dos nossos braços e das nossas mãos, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Envia, Senhor, muitos e bons operários para o teu campo e anima em nós um espírito apostólico de acolhimento, presença, testemunho e libertação dos desprotegidos, porque as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos nossos irmãos são as nossas com Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desço sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.